Deus, meu Pai amado, nesse momento, meu Deus, quero te pedir, em nome de Jesus, pela filha, meu Deus, para o Tiago, está aqui no altar, meu Deus, e veio trazer a tua palavra até nós. O Senhor usa, meu Deus, com poder, com glória, não dele, meu Deus, mas do teu Espírito Santo fluindo sobre a vida dele. Usa ele como um canal que tem que usado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, queridos. Que a graça e a paz sejam com todos. Amém? Amém. Uma alegria sempre, né? Poder estar aqui juntos. Eu fico meio, acho que estou até meio longe de vocês, mas não vou quebrar a regra aqui da igreja. Eu queria estar aí embaixo. Né? O Mike pode estar. Mas se o Mike pode, eu posso também, né? Então vocês vão. Não é porque ele é mais velho que ele pode. Amém. Agora sim, agora fiquei melhor. Senti muito distante dos irmãos. Queridos, que alegria, né? De poder aqui celebrar. E eu acho que eu nunca tinha vindo no culto aqui de Santa Ceia, nessa igreja. Porque eu achava que a ceia era no final, mas é antes. Glória a Deus por esse momento que a gente já pôde cear e lembrar. Eu gosto de falar que a ceia, para mim, ela tem um significado, é a maneira mais fácil da gente entender. E quem é casado aqui vai saber. Quem que é casado aqui, levanta a mão aí? Que todo mundo, quase todo mundo, né? Você, como casado, você casa uma vez só, né? E depois que você casa, você comemora, né? As bodas, né? E aí cada ano tem um tipo, né? De vinho, de algodão, né? 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? E cada vez, né? E aí tem algumas cerimônias especiais que a gente faz a renovação dos votos, né? Estava conversando aqui com a minha mãe, a pastora Bena, antes do grupo, ela estava falando, lembrando, né, os 50 anos, né, de casados que eles celebraram, e a gente faz ali uma renovação, né, dos votos, né, porque um dia nós estivemos ali no altar com aquela pessoa e declaramos ali o nosso amor a ela e que nós serviríamos a ela, seríamos fiéis àquela pessoa. E a Santa Ceia é um memorial, uma das poucas coisas que Cristo deixou na nova aliança de recomendação para nós cristãos fazermos. Que nós não seguimos os rituais da lei, mas Jesus deixou claro que nós deveríamos fazer em memória dele. E quando nós celebramos, né, por que eu usei a ideia do casamento? Porque quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, é como se fosse a nossa renovação de votos. Um dia nós entregamos a nossa vida para Cristo, um dia nós publicamente perante a igreja dizemos, olha, eu estou descendo essas águas e vou retornar uma nova criação, nova criatura, e eu vou dedicar a minha vida ao Senhor Jesus. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos relembrando daquele dia, daquele momento, e renovando os nossos votos com o Senhor, até que Ele venha, quando Ele diz, olha, como foi lido aqui, né, pelo pastor Dalcir, né, eu não mais beberei do fruto da vide até que eu esteja no meu reino. Engraçado que a minha versão, ela traz assim, eu vou beber um vinho novo, né, lá no meu reino, Deus tem um vinho novo para nós, amém? E o vinho representa a alegria. É claro que Jesus estava simbolizando quando ele leu essas palavras, quando ele proferiu essas palavras, né, nos evangelhos, ele estava se preparando para derramar a sua vida ao Senhor. Ele sabia que ia morrer, mas ele fez questão de ter ali a sua última ceia com os discípulos. E ali ele instituiu aquele memorial e disse, olha, cada vez que vocês partirem desse pão, cada vez que vocês beberem deste cálice, vocês estarão anunciando a morte. Jesus não tinha morrido, né, quando ele fala essas palavras, mas ele diz a morte do Senhor até que ele venha. Jesus estava dando uma promessa para cada um de nós, né? Então que nós façamos isso não como apenas um ritual, não apenas como uma liturgia, mas que a gente faça de coração, lembrando, né? Renovando os nossos votos com o Senhor, com o nosso amado noivo, né? Nós somos a igreja, a sua noiva, então nós estamos lembrando os votos de amor que um dia nós fizemos com Ele, que nós possamos declarar, Senhor, um dia, lá na glória, eu vou tomar, eu vou beber desse pão, desse cálice aqui na Tua presença física,
pessoal. Hoje eu estou fazendo aqui como um símbolo, como um memorial. Amém? Glória a Deus. Queria deixar essa palavra antes da gente estar trazendo a palavra do Senhor. Se os irmãos quiserem abrir comigo a Bíblia de vocês, lá no texto, hoje eu quero usar um dos profetas, né? O profeta Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9. Queria que nós lêssemos aqui alguns versículos, a partir do verso 11. Amém? Amém, povo de Deus? Está todo mundo vivo aí? Amém. Todos me ouvem bem? Amém. Glória a Deus. Olha, eu sou movido por amém. Então me ajuda aí, por favor. Para a gente tornar isso aqui, né, mais dinâmico, mais alegre, porque é uma alegria estar na presença de Deus. Amós capítulo 9, versículo 11, quem não encontrou pode acompanhar lá. Diz assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas e edificarei como nos dias da antiguidade. Nós vamos ler até o 14. Para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e comerão o seu fruto. Amém? Eu vou ler mais uma vez aqui na minha versão, que é um pouquinho mais atualizada. Diz assim: naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi, e consertarei os seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei o meu povo exilado de Israel de volta a terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas. Amém? Se você quiser deixar sua Bíblia aberta aí e fazer uma oração comigo. Pai, estamos aqui diante do Senhor, eis aqui a Tua palavra, e nós vamos meditar nessa noite, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga a revelação, o entendimento, Pai, da Tua palavra, porque nós estamos aqui reunidos com um propósito, e o propósito é com a Tua igreja, que nós saiamos daqui edificados, fartos pela Tua palavra, alimentados, Senhor, e transformados, que nessa noite o Senhor possa promover uma verdadeira restauração em nós. É esse o desejo do meu coração, e oro junto com a Tua igreja, que o Senhor nos traga a luz da Tua palavra, e que essa palavra penetre o nosso coração com poder e autoridade, trazendo transformação e vida. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém, queridos? Eu estava buscando ao Senhor uma palavra para compartilhar hoje. O Senhor me fez lembrar desse texto, o Senhor me fez lembrar. E enquanto eu orava essa tarde, o Senhor me fez lembrar, né? Eu lembrei, né, até do nome, né, dessa amada igreja, que ela é Ibra, né? Igreja Batista Restaurando o Amor. Na sua identidade, ela tem a restauração, né? E Deus tem uma palavra para nós essa noite de restauração, amém? Deus deseja restaurar. Deus deseja restaurar algo que está quebrado, que está em ruínas, algo que foi destruído. Sempre foi o desejo de Deus que nós tivéssemos, né, adoração, que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Então, queridos, é interessante esse texto que nós lemos, mas dando aqui uma introdução antes da gente chegar no texto. Toda a história bíblica, ela fala desse desejo de Deus de estar com o homem. Nos tempos bíblicos mais remotos, queridos, o altar, ele simbolizava a comunhão
oração entre Deus e os homens. Hoje a gente fala, né? Até meu pai orou aqui por mim, está aqui diante do altar. Na verdade, isso daqui é um púlpito, isso aqui é uma elevação, isso aqui não é um altar. Porque o altar é outra coisa. O altar, ele foi estabelecido por Deus, né? Para que aí houvesse o sacrifício. Acima de tudo, o altar ele simbolizava, né, a boa vontade do homem de oferecer a Deus alguma coisa que lhe pertencia. No ato de reconhecimento do seu favor, simbolizava a presença do próprio Deus que descia para receber as ofertas ali apresentadas. Então, quando o homem ele instituía um altar, o desejo dele era se reconectar com o Senhor, e aí ele oferecia algo em sacrifício, e o próprio Deus, ele descia. Qual é a forma que Deus descia? Se manifestava com fogo, e aí ele consumia a oferta do altar. E quando a Bíblia fala que quando um altar ele está em ruínas, significava que a boa vontade de ofertar a Deus, o homem tinha terminado. O homem estava ali com a aliança quebrada, né? E a primazia fora tirada de fora, e a fidelidade do homem fora abandonada. Um altar em ruínas aponta para quê? Para uma indiferença, para uma frieza espiritual. E quando nós falamos em restaurar o altar, nós estamos falando para pessoas que olham para dentro de si, né, e viram um altar ali arruinado, demolido, e através do arrependimento constroem, né, novamente um altar de adoração para restaurar a comunhão com Deus. Restaurar o altar de Deus, queridos, na nossa vida é tornar a nossa vida um sacrifício vivo a Deus. Como eu falava, o altar, na palavra de Deus, ele tem um símbolo. Era muito importante, era ali que os sacrifícios eram oferecidos a Deus para perdão dos pecados. Primeiro altar aqui que nós vemos, né? Toda a história, quando o homem ele se afasta do Senhor, quando aquela árvore ali, né, que a pastora Alice ministrou aqui, que o Senhor disse para não tocar, o homem vai lá e toca e ele come. E o que acontece? Os seus olhos são abertos e ele passa a se esconder do Senhor. E o Senhor vem, como costumeiramente ele vinha na viração do dia para ter um relacionamento ali com o homem, e chama: você está? E Adão se esconde. Não, tal. E aí eles percebem que eu não me escondi porque eu estava nu. Mas quem disse que você estava nu? Aí ele conta toda a história. Ali, o que é a primeira coisa que acontece? Para cobrir a nudez do pecado, tem o primeiro sacrifício. O homem tenta se vestir, cobrir a sua nudez, né, com folhas. E Deus vai lá, sacrifica um animal e dá a pele daquele animal para cobrir, né, a nudez. Então, o altar ele sempre tem um símbolo de sacrifício, de morte, para cobertura do pecado. O primeiro, quando começa então a instituir, isso é um desenho, é um padrão que Deus estabelece. Você vê que entre Caim e Abel, né, eles oferecem ali os primeiros sacrifícios, né, e Abel tem um entendimento. Ele vai lá e oferece animal. Ele pega, sacrifica um animal. Ele entendeu que ele era pecador e precisava ser coberto do seu pecado. Porém, Caim não, ele pega, como um agricultor, ele pega dos frutos da terra e ele dá. E o Senhor não se desagrada da oferta de Caim porque não era boa, porque não foi o que foi pedido, não era o que Deus estava esperando. E aí nós vimos, né, Deus já falando ao nosso coração. Só que a primeira vez, eu estou falando sobre o altar aqui, já vou falar porque o texto que nós lemos, né, de Amós, ele diz: restaurarei, né, a tenda, o tabernáculo caído de Davi. Mas estou falando um pouquinho sobre o altar. Naquele tempo, a primeira vez ali que Deus começa a falar, né, sobre o altar, é com Noé. Noé, né, constrói ali uma arca, que Deus dá uma direção, que Deus dá um entendimento para ele fazer. E quando a passar todos aqueles dias ali, né, sobre aquela arca,
estação sobre a terra quando a arca lá no Monte Ararat, ela embarca nela, ela para. A primeira coisa que ele faz quando ele sai da arca é estabelecer um altar a Deus. Por que tudo isso, queridos? Porque Deus sempre estabeleceu ambientes para estar com o homem. Por exemplo, o jardim. Não é, queridos, que nós tenhamos perdido a Deus. Você está entendendo? Não é que nós perdemos a Deus, mas nós perdemos o ambiente de estar com Deus. A primeira coisa que Deus faz quando o homem peca é expulsá-lo do jardim. E ali ele põe, anjos, guardas, não deixava mais que o homem entrasse naquele local de comunhão. Então, a forma de um homem se relacionar com Deus, ele tinha que haver um sacrifício, porque o pecado tinha entrado ali. Então, Deus ele tem um lugar no Espírito para viver com Ele. A Bíblia fala lá em Mateus 17, ali no momento da transfiguração, que Pedro ele quer fazer ali 3 tendas, 3 tendas. Ou seja, quando ele vê a glória de Deus no rosto de Cristo, ele quer participar daquele momento. Moisés ele fazia uma tenda fora do arraial e Deus vinha falar com ele. E eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui para a gente poder entender o que Deus ele tem para cada um de nós. A história, vamos fazer um panorama aqui só para a gente entender pela palavra. Às vezes a gente vai lendo a Escritura, a gente vai lendo a palavra e a gente não entende o porquê que certas figuras, certas coisas acontecem. O desejo de Deus sempre foi se relacionar com o homem. Presta atenção nisso aqui. E Ele criou um ambiente perfeito para isso acontecer. Era o Éden, o jardim. Só que o homem se distanciou e ele foi expulso daquele lugar. Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem e ele esperava, só que o homem era pecador. Ele esperava que um homem santo e justo se levantasse sobre a terra. Então ele diz: não, o homem não tem o que eu fazer, eu vou extinguir a raça humana. Mas quando ele olha para Noé, ele vê Noé um homem justo e bom, que andava, que servia a Deus. Ele falou: não, eu vou recomeçar. Então você conhece a história, que Deus dá para ele um projeto, Deus dá todas as medidas, Deus dá todos os materiais, como ele faria. Ele gastou 100 anos naquele projeto para salvar apenas a sua família e os animais. E ali ele recomeça, mas só que aquele homem não era um homem caído da graça de Deus. E ele ali nas suas vinhas, ele começou a se embriagar e teve problema. Então Deus via que era inútil. Até então, que mais uma vez, no decorrer da história, Deus viu um homem que ele decide se relacionar. Moisés. A Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face. E Deus desejava, e está lá escrito lá em Êxodo, está lá escrito no Novo Testamento, que o desejo de Deus era que nós fôssemos um reino de sacerdotes para Deus. Deus queria que todos fossem. E aí, Deus decide manifestar a sua presença no meio do seu povo. Mas tem um detalhe: quando Deus começa a manifestar a sua presença, quando Deus pede para o povo se santificar, para se encontrar com a sua glória, aquele povo olha para o monte, vê o monte fumegando, relâmpagos e trovões. Normalmente o que a gente faz, irmãos? A gente terceiriza o serviço. Não, Moisés, não vamos não. Vai tu lá, Moisés. Fala tu lá com Deus, eu não vou morrer, não. Vai tu. É o crente 6 horas, Ele terceiriza o serviço. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ô pastor, ora aqui por mim. Dá uma bênção aqui, ora pela minha casa, ora pela minha família. A gente não quer pagar o preço de nos conservar diante de Deus, de nos posicionar como um reino de sacerdotes. O sacerdote é aquele que oficiava diante de Deus. E ali, mais uma vez, nós vemos o desejo de Deus se aproximar com o homem. Como você compreende isso aqui? Que o desejo de Deus era se relacionar com o homem, era mostrar a sua glória, que o homem fosse santificado, mas nós não queríamos. Deus tenta acontecer isso. E aí, então, o que Deus institui? Novamente, Ele dá um modelo. Ele deu um modelo para Noé, para salvar a sua família
família, no ambiente da presença de Deus, foi a arca. E agora Deus dá um modelo para Moisés chamado tabernáculo. E ali Deus dá todas as instruções para Moisés de como ele deve fazer. Porque o tabernáculo o que era? Era um templo desmontável, movível durante a travessia do deserto. E era lá que Deus falava com o seu povo. E o que acontecia no tabernáculo? Sacrifícios. Diz a Bíblia que eram levados lá. Deus instituiu então uma tribo sacerdotal, a tribo de Levi, para oficiar perante o Senhor. E ali oferecia o sacrifício que o homem não poderia entrar na presença de Deus em pecado. Era tão real isso que o sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, um lugar consagrado a Deus. Tinha cortinas, tinha fumaça, tinha uma série de coisas que eu não quero entrar aqui, não quero perder todo o tempo da administração para isso. Mas tudo são símbolos, tipos, figuras de Cristo, do Cristo que haveria de vir. Mas só para você entender, porque às vezes a gente lê na Bíblia, a gente não entende, poxa, por que isso aqui? Nossa, mas é tanta coisa. Mas para você entender a seriedade que o sacerdote ele ia, e ele tinha que estar em consagração, e o sacerdote ele tinha, na sua estola sacerdotal, nas suas abas ali, sininhos, que davam um barulho quando ele se movimentava. O sacerdote entrava no Santo dos Santos com uma corda amarrada na cintura. E o sininho para que servia? Para saber que ele estava vivo lá dentro, escutava ele se movimentando e escutava o barulho. Porque se não escutasse mais o barulho, ele morria. Só que ninguém podia entrar lá, porque se entrasse, morria também fulminado pela glória de Deus. Então tinha que puxar o corpo com uma corda. Você está entendendo a seriedade disso? Deus então estabeleceu o tabernáculo, onde a glória, a nuvem da presença dele se movia junto com o seu povo na travessia. Mas olha que interessante. Deus deu a planta para Moisés. E mais tarde nós sabemos que quando o povo se estabeleceu na terra, foi ali instituído o templo de Salomão. Só que Deus instituiu também para Davi como ele deveria fazer. Só que Davi não construiu. Davi deu todos os recursos, mas o seu filho Salomão, porque ele tinha as mãos manchadas de sangue, a Bíblia fala que ele não podia construir para ele. Mas Davi, ele queria tanto a presença de Deus, que mesmo sem poder construir um templo, ele fez uma tenda. Ele fez um tabernáculo. Uma tenda. E ali, ele oficiava na presença de Deus ali. Davi instituiu a adoração contínua. 24 horas por dia, turnos. Sacerdotes e levitas se revezavam 24 horas por dia em turnos, louvando e adorando a majestade santa, como estava escrito em Apocalipse. Só que essa tenda de Davi não tinha sacrifício. E nós não vimos nenhuma instrução de Deus dando para Davi restaurar, fazer, aliás, criar essa tenda. Só que o desejo de Davi era tão grande que ele decidiu instituir um momento de adoração, um momento de se encontrar com Deus. Eu não sei se está muito complicado o que eu estou falando aqui. Vocês estão entendendo? Amém? Por favor, me ajuda, gente. Eu quero ser o mais simples possível para a gente poder entender o que o Senhor quer ministrar no nosso coração nessa noite. E Deus, então, decide, dar ali a Davi essa tenda. Então Davi vai lá, na verdade Deus não dá, Davi vai lá e faz. Ele se coloca diante do Senhor e fala. E o texto que nós lemos aqui de Moisés, de Amós, ele fala sobre isso. Naquele dia, eu falei tudo isso aqui para nós chegarmos aqui. Amós é um profeta que ele ministrou, ele pregou a destruição, o juízo de Deus que estava acontecendo no reinado de Israel naquele tempo. Só que no último capítulo da sua profecia, no capítulo 9, ele traz uma promessa de restauração. E ele começa dizendo no versículo 11: naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei os seus muros quebrados.
religião, porque Deus não sustenta a religião, Ele não criou a religião ela nos formata. A religião ela nos formata, como aquela mulher samaritana, ela chega diante do Senhor lá em João 4, e ela diz: Senhor, qual é o lugar, qual é o método, qual é a métrica para adoração sincera a Deus? É nesse monte, é naquele, é como se ela dissesse: olha, como é que né, pastor Christian? É uma música rápida e duas lentas, é com um violão, é com um cello, é com um violino. Como é que a gente atrai a presença de Deus? Como é que a gente agrada a Deus? É naquele monte, desse formato, dessa forma. Eu falei: Senhor, não, vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus, ele quebra todo o protocolo da religião e ele dá uma liberdade no espírito. Amém? Interessante que essa tenda, eu não vou entrar aqui nos textos bíblicos, mas essa tenda de Davi, ela não tinha véu. Diferentemente do tabernáculo, que tinha um véu, e só o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, para oficiar pelos pecados de toda uma nação. Na tenda de Davi não tinha véu. É como se Davi tivesse um vislumbre da eternidade e ele já visse o sacrifício vivo de Cristo na cruz, pagando por todos os pecados, que uma vez um cordeiro de Deus santo e imolado foi lá e morreu de uma vez por todas, por todo o sacrifício. E parece que ele leu Hebreus dizendo que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Davi, na tenda que ele estabeleceu, não tinha nada. E o texto diz aqui em Amós, e depois nós vamos confirmar lá em Atos 15, que o desejo de Deus, e ele está profetizando aqui: naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi. Deus não queria restaurar o tabernáculo de Moisés. Deus não quis restaurar a arca de Noé. Deus tampouco quis restaurar a arca da aliança. Deus não quis restaurar o templo de Salomão. Nós sabemos que ele vai ser restaurado. Nós sabemos que o anticristo vai fazer isso, vai fazer toda uma encenação. Nós sabemos que tudo isso está caminhando para o tempo do fim, mas nunca foi o desejo de Deus. O desejo de Deus é restaurar a tenda caída de Davi. Por quê? Porque Deus não quer restaurar a arca da aliança, pois a presença dele já está aqui. Ele quer restaurar a tenda, o ambiente para ele vir, ou seja, ele quer nos restaurar. Amém? Quando Deus restaura essas coisas, ele tem um propósito. Vamos lá. Deus é o Deus restaurador de ruínas. Hoje talvez Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra porque tem algo que Ele precisa restaurar na sua vida. Amém? Tem algo que Ele deseja fazer na sua vida, só que você precisa se posicionar. Amós profetiza num tempo de corrupção e decadência espiritual. Será que é muito diferente do tempo que nós estamos vivendo? Mesmo diante do juízo iminente de Deus, Ele revela uma promessa. E o que isso significa? O que era aqui o tabernáculo de Davi? Historicamente, o reino de Davi refere-se a uma era de unidade, de adoração e favor de Deus sobre Israel. Simbolicamente representa um governo justo e espiritual baseado na aliança de Deus com Davi. Olha a aliança que Deus faz com Davi. Segundo Samuel 7, coloca lá para nós, então eu não vou abrir. Segundo Samuel 7, do 12 em diante, Deus faz uma promessa para Davi. Deus faz uma promessa para Davi. E eu vou achar aqui. Segundo Samuel 7, o versículo 12 em diante. Primeiro aqui. Já abriu? Vamos lá. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, o estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome,
e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Nós vamos ler até o 16. Pode ir. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Amém? Para quem Deus está profetizando? Para Davi. Você conhece a dinastia de Davi? Salomão, né, assumiu o trono em seu lugar. Mas você conhece os próximos reis de Israel? Tiveram reis maus, reis que fizeram tanta coisa. Mas como que Deus está dizendo que o teu trono será firme para sempre? Porque o Messias, ele é da linhagem de Davi. Ele estava profetizando sobre um reino eterno do Filho do seu amor, Jesus. Quantos estão compreendendo aqui? Não está falando sobre a família de Davi, está falando sobre a linhagem de Davi, que é um reino eterno, é o reino de Deus, e estabelecerá para sempre, como ele tem feito e irá fazer para a glória de Deus. Amém? Então, o que Deus queria restaurar quando ele fala aqui no profeta Amós? Deus queria restaurar um lugar de adoração livre, contínua e centrada em Deus. O que Deus quer restaurar? A presença dele no meio do seu povo. O tabernáculo, ele é diferente do templo. Por quê? Porque é uma estrutura simples, mas cheia da presença e do louvor de Deus. Amém? E Deus, o desejo de Deus é restaurar, levantar aquilo que está caído, rachado, em ruínas. Então essa restauração, ela aponta para quem? Ela aponta para Jesus. Porque Ele é o Filho de Davi. Ele que veio restaurar o reino de Deus na terra. Você não precisa abrir. Olha o que acontece lá em Atos capítulo 15. Num dos seus sermões, Tiago, ele fala com aqueles homens, Atos 15, 16, ali no concílio de Jerusalém, quando a igreja se reúne para definir o que vai acontecer com os gentios, o povo começa a se converter, começa a entender o evangelho, porque o judeu achava que era só para eles. E aí os gentios começam a entregar sua vida a Cristo, começam a se converter, ter um entendimento do Evangelho, e aí eles estavam com dúvida: como é que nós vamos fazer, o que nós vamos seguir, nós vamos comer, o que nós não vamos comer, nós vamos guardar o sábado, não vamos, o que nós vamos fazer? Então os apóstolos se reúnem lá em Jerusalém para o primeiro concílio, e ali eles trazem uma palavra, e nessa palavra Tiago, né, que era sábio, ali um dos irmãos de Cristo, ele diz assim no versículo 16, 15, ele diz: está em pleno acordo o que disseram os profetas, como está escrito. Depois disso, ele cita o texto de Amós, ele diz: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios. Todos que chamei para serem meus, o Senhor falou, aquele que tornou estas coisas conhecidas desde a eternidade. Em Cristo, todas as coisas foram restauradas. Você está entendendo, amém? Por causa do que Cristo fez, o caminho que Ele abriu, todos nós temos livre acesso. A igreja formada por judeus e gentios, adorando juntos a Deus em espírito e em verdade, está falando de uma adoração restaurada, centrada não em formas exteriores, mas em comunhão íntima com Deus. O desejo de Deus é a restauração da adoração verdadeira. Deus está restaurando um povo que busca Ele com o seu coração, não apenas com rituais. Restauração de propósitos quebrados. Querido, aquilo que caiu na sua vida, aquilo que caiu precisa ser restaurado. Quando eu li esse texto, me fez lembrar da igreja de Éfeso. A igreja que o Senhor fala: olha, volte, arrepende. Da onde caíste? Pratica as primeiras obras. Nós, queridos, corremos o risco
e na velocidade que as coisas vão na nossa vida, nós levarmos uma vida religiosa. Nós sabemos que todo domingo aqui tem culto, nós sabemos que tem a célula, que tem as outras reuniões. Muitas vezes a gente vai na força do compromisso, muitas vezes nós vamos na força do ódio, sei lá, na força de qualquer coisa que você imaginar. Meu Deus, se eu não for, o pastor Amena vai me ligar. Como é que tu tá? Eu não sei, estou brincando aqui, eu não sei mesmo. Deus som no teu coração também. E ela liga? Ela liga mesmo, ó. Irmão relatou aqui que é verdade. Mas não é só eu que ligo, tem outro que também liga. Glória a Deus. Sabe por que isso, irmão? Porque se preocupa contigo, porque te ama, porque se não te amasse não ligava, não estava nem aí, deixava assim mesmo. Porque quem nos corrige, quem nos ama. Quantas vezes eu apanhei? Foram poucas, né? Lá em casa, né, mãe? Não foram muitas, né? Mas eu apanhei, né? Eu apanhei. Eu não queria apanhar, mas eu apanhei por quê? Porque eu estava errado. E eu precisava crescer. Porque eu tinha pais que me amavam, queriam formar um filho correto, um filho justo, um filho que pratica, vive na verdade. Na nossa casa, eu nem vou falar de religião, mas eu posso falar que na nossa casa nós tínhamos princípios. Nós tínhamos princípios. Nós não éramos cristãos evangélicos, vínhamos do catolicismo, nós tínhamos princípios. Por mais errado que nós éramos, nós tínhamos princípios. A minha mãe sempre fala do pai dela que dizia: ó, minha filha, tu vai se casar com esse homem, só que é o seguinte, tá? É uma vez só. Tu quer se casar? Eu falava, o João Miguel, tu quer se casar? É uma vez só. O João Miguel era doido, era doido, varrido, bravo, cheio de problema. Mas olha só, passou um princípio. Para minha mãe, quando nova, tu vai casar com ele, ele quer se casar, tudo bem, mas é uma vez só. Está entendendo? Não é que nós éramos melhor do que ninguém, não era não. Quando a gente conhece a verdade, quando a gente vem para a luz, a gente vê o quão falho a gente é. Mas nós caminhávamos debaixo do princípio, sem saber, pela cultura, pela tradição, enfim, não sei como dizer. Só que muitas vezes nós vamos levando pela cultura, pela tradição, e até o que nós estamos fazendo hoje aqui, nós fazemos por tradição, por mero ritual. Porque tem que fazer, mas sem pensar o porquê, sem colocar o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo. Foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. E o desejo de Deus é restaurar tudo o que está caído. O tabernáculo de Davi, ele aponta para uma vida centrada em Deus, cheia de adoração, de justiça e presença divina. E essa promessa, ela é viva para nós hoje. Amém? Amém. É viva para nós hoje. Como eu falei, Deus não quis restaurar o templo. Deus não quis restaurar o tabernáculo de Moisés. O desejo dele é restaurar a casa, o tabernáculo caído de Davi. Porque enquanto Davi era vivo, enquanto ele estava ali, existia essa tendência. Enquanto antes de começar o templo, isso acontecia. Porque foi algo que Davi desejou fazer para o seu Deus. Quando ele deseja construir um templo, ele pensa: eu moro aqui numa casa, num palácio feito de cedro, e a arca da aliança está esquecida, está jogada. Não, vamos construir uma casa. Davi tinha preço pela presença de Deus. Davi não queria conquistar reinos. Quando Davi estabelece o seu reino, Israel já era uma potência. Israel já tinha derrotado todos os seus inimigos. Davi não queria a arca simplesmente para um amuleto. Davi queria a arca porque ele queria celebrar a presença de Deus. E quando ele chega, quando ele tenta a primeira tentativa que ele faz errado, que ele traz a arca, né, sobre os ombros ali de Uzá e Aiô, numa carroça, né, aliás, sobre os ombros numa carroça, né, de bois, e Uzá e Aiô guiavam essa carroça, e aí a arca vai cair, um deles vai tentar segurar ali, morre fulminado. Davi chora na presença de Deus: o que eu estou fazendo? Como que eu farei para trazer a arca do Senhor? E ele vai para a palavra, ele vai com os escribas, e ele entende que a arca não era carregada numa carroça, que a arca era carregada no ombro dos sacerdotes.
E aí Davi faz todo um ritual, a cada 7 passos era um sacrifício, era ali imolado ali um boi, e ele faz toda uma festa para a entrada da arca. E a Bíblia diz que ele se descobre das suas vestes reais. Tanto que Mical critica ele, sua esposa, filha de Saul. Sabe, você está como um vadio aí descoberto. A Bíblia diz que por causa dessa palavra de Mical, ela ficou estéril por resto da vida. Davi disse: eu estava celebrando a presença do Rei dos Reis. O coração de Davi era um coração de adorador. Queridos, Deus deseja restaurar a nossa vida com Ele. O texto que nós lemos aqui diz que eu consertarei os seus muros quebrados, das ruínas reconstruirei e restaurarei a sua antiga glória. Deus, quando Ele quer restaurar o nosso altar, Ele quer restaurar a comunhão com Deus. Aquilo que um dia nós temos, lembra? A gente só restaura aquilo que um dia já foi. A gente só conserta aquilo que um dia estava inteiro, mas que está quebrado, que precisa ser consertado. Restaurar algo não é fazer novamente. É pegar aquilo que um dia foi glória, aquilo que um dia serviu, aquilo que um dia cumpriu um propósito, hoje já não mais cumpre. É isso que Deus deseja fazer conosco. Está no DNA, está no nome dessa casa. Restaurar o amor. Deus deseja restaurar isso em nós. Qual é o desejo de Deus? Que nós o conheçamos e o façamos conhecido. Como é que as vidas lá fora, as vidas aqui em Cariri, nessa cidade, vão ouvir falar do amor de Deus se nem nós conhecemos esse amor? Se nem nós estamos dispostos a receber desse amor? Porque eles vão conhecer quando nós estivermos transbordando desse amor. E aí, então, as sementes serão lançadas e vidas serão alcançadas quando nós estivermos transbordando disso. Amém? Amém. Deus quer que nós restauremos. Mas olha só. O que Deus quer restaurar? Deus quer restaurar o ambiente em que Ele fala conosco. Porque a Bíblia fala na nova aliança, uma vez que Cristo já entrou no Santo dos Santos, uma vez que Ele já fez o sacrifício de uma vez por todas, por todo o pecado da humanidade. Hoje nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. E agora não tem mais um lugar físico. Jesus falou já. Verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no Espírito e em verdade. Não tem a ver com o lugar. Porque nós entendemos que agora o altar somos nós. Nós somos o altar que Deus deseja restaurar. Porque se Ele não restaura o altar, a presença dEle não pode descer. Fogo não pode descer sobre o altar se o altar não está restaurado. Você lembra de Elias e os profetas de Baal? Estava 3 anos já e pouco sem chover na terra. E aí os profetas de Baal fazem ali um acordo, com Elias. Não, vamos lá, vamos clamar, vamos fazer o seguinte: o Deus que responder com fogo é o Deus de Israel. Vocês escolhem quem vocês querem servir. Vocês querem servir a Baal ou querem servir o Deus Todo-Poderoso? E aí Elias foi esperto e disse: não, vou deixar vocês ir na frente. Faz vocês aí primeiro então. E aí eles foram, e eles começaram. E eles berravam, e eles se cortavam, e nada de Baal respondeu. Aí Elias dá até uma ironia, né? Quem sabe, eu acho que você deve falar um pouquinho mais alto, quem sabe ele está passeando, né? Quem sabe ele está meio dando uma volta, será que foi no shopping? Estou folheando aqui, tá, irmãos? Aí eles começaram eles começaram a berrar e se cortar em nada. Quando eles terminam, tá bom? Deu? A vez de vocês? Tá bom, agora é minha vez. A primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar. Ele pega as pedras, ele coloca cada uma no seu lugar. E para dificultar, né, como a pessoa que já falou, ele pega o que tinha de mais precioso e sagrado. 3 anos e meio sem chover. Ele pega a água e joga sobre o altar.
Né? Se você quer que pegue fogo, você joga água ou gasolina, irmão? Ele jogou água. E Deus respondeu com fogo. Deus deseja restaurar o nosso altar. Amém? O altar do sacrifício, no Antigo Testamento, ele prenunciava Cristo, o sacrifício perfeito. Ele é o holocausto final que conduz os pecadores à presença de Deus. A figura do altar como lugar de comunhão, ela foi completamente cumprida em Cristo por causa da sua obra redentora. Agora nós somos o altar de Deus, e por meio de Cristo, através do Espírito Santo, a Bíblia fala que agora o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito, conforme está escrito lá em 1 Coríntios 6,19. Então, o nosso altar de adoração ele deve estar sempre renovado, ele deve estar sempre queimando a presença purificadora. Uma coisa que os sacerdotes faziam lá no templo, para que a chama continuasse a arder continuamente sobre o altar, tem uma parte nossa. Você precisa remover cinzas, você precisa remover aquilo que foi queimado, e você precisa colocar nova lenha todos os dias. A nossa vida cristã é uma vida de eterna busca. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser tentados pelas nossas fraquezas, nós vamos ser tentados pela nossa preguiça, nós vamos ser tentados com muitas coisas. Só que nós precisamos todos os dias sermos renovados. Por isso que a Bíblia fala. Eu quero encerrar com esse texto que todos conhecem, Romanos 12, 1. Alguns já podem citar, né? De cor e salteado. Deus levanta aqui o apóstolo Paulo para escrever. Ele diz assim: portanto, irmãos, eu suplico-lhes, eu oro, eu clamo com súplica, que vocês entreguem o seu corpo a Deus. Por causa de tudo que Ele fez por vocês. Eu estou lendo na NVT, tá? É a nova versão transformadora. Ela é um pouquinho diferente da NVI, tá? Mas torna acessível a compreensão. Para que vocês sejam um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Hoje, queridos, nós somos o sacrifício. Ele diz: olha, não entreguem o seu corpo, não imitem o comportamento, os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Hoje, o sacrifício sou eu, porque o altar sou eu. Eu preciso, a cada dia, como diz aqui, né, no texto a versão mais conhecida diz, né, que não vos amoldeis, né, ele diz assim, porque, como diz, que é o vosso culto, né, racional. Quando fala desse culto racional, né, volta ali no Romanos 12:1, por favor, está no 2, né, volta lá no... Pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Olha só que coisa tremenda. Sacrifício vivo, irmãos. Como é que era no Antigo Testamento? O sacrifício era vivo ou era morto, irmão? Imagina pegar um cordeiro, pegar ele vivo e jogar ele no fogo, irmão. Hã? Ia ser feio o negócio aqui. Ia berrar e espernear para tudo que lado. Não, primeiro eles matavam. Primeiro eles imolavam. Por quê? Porque ele não está falando daquele sacrifício. Está falando do nosso. Sacrifício vivo somos nós, santo e agradável a Deus. Deus, Ele quer restaurar. E olha só, a promessa finaliza lá em Amós. Quando ele diz assim: quando tudo isso se cumprir, aquele dia restaurarei a tenda caída de Davi, consertarei os seus muros quebrados, das ruínas a reconstruirei e restaurarei a sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e todas as nações que chamei para serem minhas. Olha só, tudo isso vai acontecer a partir de quê? De que
seja restaurada a casa de Davi, a adoração, o louvor, seja restaurada a nossa vida diante do Senhor. Virá o tempo, diz o Senhor, versículo 13, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei o meu povo exilado de Israel de volta às terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas. Tudo isso vai acontecer. Todas as nações, Israel há de possuir todas as nações que Deus deu para ela possuir. Isso vai acontecer o quê? Quando todos estiverem rendidos ao Senhor e entregar o seu coração para Ele. Essa cidade vai ser alcançada. As pessoas que você tem orado vão ser alcançadas quando nós primeiramente restaurarmos o nosso altar diante do Senhor. Isso vai acontecer. Porque nós somos chamados para ser exemplo de Deus. Amém? Deus deseja restaurar tudo aquilo que está caído, tudo aquilo que está pendente, tudo aquilo que um dia foi. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me fez lembrar do texto de Apocalipse da igreja de Éfeso. Volta para o lugar onde tu caíste. Deus deseja restaurar nosso coração. Vamos colocar de pé. Vamos orar agora. O pastor Cristian quiser me acompanhar com uma canção e nós orarmos juntos. Eu queria que você fizesse algo diferente nessa noite, que você orasse ao Senhor como você nunca orou. Talvez toda essa explicação, todas essas histórias aqui que eu contei, foram para que você pudesse ter um panorama bíblico e entendesse qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Por que Ele fez todas essas coisas? Na verdade, o desejo dele sempre foi se relacionar conosco. Sempre foi que nós quiséssemos a sua presença. Tanto é que Ele deu a vida do seu único filho lá naquela cruz. Quando hoje nós celebramos aqui a ceia, nós estamos lembrando da morte. Porque o homem não tinha condições de salvar-se a si mesmo. Não é por aquilo que você faz. Não é por quão bonzinho você é, porque você sabe que você não é bonzinho. Mas é pelo que Ele fez. E a única coisa que Ele deixou para nós é o seguinte: Ele aceita o sacrifício do meu filho. Aceita o que eu fiz por amor por você e tenha uma vida na minha presença. Deus quer que nós restauremos o altar, porque quando nós restauramos o altar, quando nós restauramos o tabernáculo, a casa, a tenda caída de Davi que estava em ruína, nós estamos restaurando a nossa comunhão com Deus. E quando nós restauramos a comunhão com Deus, tudo floresce na nossa vida. Sabe, muitas vezes nós viemos buscar muitas coisas. E você não está errado de vir aqui buscar algo do Senhor. Buscar uma bênção para a sua casa. Buscar a salvação de alguém. Buscar uma cura física que você está, de um mal que você está sofrendo. Buscar algo melhor, um emprego melhor, uma coisa melhor para a sua casa. Não está errado. Está tudo certo. Mas isso não é o principal. Isso não pode vir à frente do nosso relacionamento e da nossa comunhão com Deus. Amém? Feche os seus olhos agora. Senhor, estou aqui. Feche os seus olhos. Vamos orar. Para te adorar. Tua presença. Em tua presença. Eu quero ser
como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito, eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei para o meu louvor. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Que essa palavra fique no nosso coração. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de renovação. Que Ele possa renovar, restaurar. O que Ele deseja restaurar é a casa de Davi. Ele deseja restaurar a adoração, o louvor, a comunhão todos os dias com Ele. Amém? Que isso fique claro no nosso coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Amém. Senhor, graças que rendemos nessa noite, Deus, Pai. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que nos ensinaram, que viemos, meu Deus, a restaurar nosso coração, a restaurar a nossa alma, enquanto a vida está tão suja. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que leva, Senhor, embaixo da tua bênção, embaixo da tua graça, uma semana abençoada. Livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus.